Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O Espírito Santo tem me tocado nessa manhã de trazer uma mensagem, mas antes de tudo eu quero agradecer a cada um de vocês por ter nos apoiado sempre, com palavras de incentivo, de encorajamento, de ânimo, e por toda a participação que vocês sentiram no canal, as plataformas de TikTok, Instagram, YouTube. Agradecer a cada um de vocês. Continuo orando por mim, pela minha esposa, por este trabalho, E o motivo desse áudio, uma mensagem que Deus tem tocado no nosso coração essa tarde. Estou até aqui do lado de fora da casa, apesar do barulho, Peço perdão aos irmãos aí pelo barulho, mas eu precisava ter um contato assim de uma fonte de inspiração. Às vezes eu gosto de ficar na área externa para poder ver, a natureza, o céu, as árvores, e refletindo. O Senhor tem me dado uma palavra, para compartilhar com os irmãos. Depois eu vou deixar a referência bíblica, coerente. Vencendo o mal com o bem, Vencendo o mal com o bem. Uma passagem muito conhecida, de todos, mas no dia a dia realmente é um desafio muito grande praticar, colocar em aplicação, porque essa palavra ela é muito complexa, é muito profunda, Esse vencer o mal com o bem, ele abrange muitos aspectos da nossa vida, Tanto nossa vida espiritual com o Senhor, no relacionamento que nós temos com o nosso próximo, e na obra da sua criação, nossa vida como um todo, Esse mundo é regido por forças, espirituais, que é materializado neste mundo terreno, o bem e o mal, a luz e trevas. Então nós vamos orar ao Senhor para que o Espírito de Deus possa nos conduzir nessa mensagem e que nós possamos absorver o máximo daquilo que Deus tem para nós nessa manhã, tarde aí, em nome de Jesus. Pai amado, nessa tarde, Senhor, início de tarde aí, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia da sua presença, por tudo que o Senhor tem feito por mim, pela minha esposa, apesar das lutas, Senhor, as batalhas que cada um dos teus filhos tem passado sobre a terra. O Senhor sempre está conosco, nos prometeu a sua presença todos os dias, até o dia do seu retorno, onde estaremos para sempre com o Senhor, no reino da sua glória. Mas se ainda nessa terra, Deus, nós precisamos muito que a sua presença seja diariamente conosco, Pai. Por isso, nessa tarde, eu invoco o teu Espírito para que esteja presente nesse vídeo que vamos fazer aqui, para a glória do teu nome e para a edificação da sua igreja, Senhor. Cada um de nós, o Senhor possa falar conosco, Pai, para que possamos aprender e colocar em prática, Senhor, já começando por hoje e nessa semana. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa as minhas faltas, porque eu não sou digno, Pai, de até mesmo levantar um clamor, Senhor, porque a tua palavra fala que nenhum justo há sobre a terra, Pai. Nenhum justo sequer. Todos pecaram e destituíram foram da glória de Deus. Mas o Senhor resgatou a cada um de nós com seu sangue precioso, derramado naquela cruz do Calvário, para que possamos entrar no teu reino novamente pelo selo do teu Espírito. E este selo é aquele que é o penhor da nossa salvação, que nos confirma todos os dias na sua presença, nos entregando a Ele, submetendo a sua vontade, para que possamos ter intimidade, comunhão diária com o Senhor, manifestando o relacionamento em comum que nós temos que ter como sua igreja, como corpo do Senhor. Nos ajuda a suportar uns aos outros, nos ajuda a aprender nessa palavra, nessa tarde, todas as armas espirituais, dicas, aconselhamento, direcionamento, para vencermos verdadeiramente o mal com o bem, Senhor. Ensina-nos na tua palavra, traz a revelação, o som do teu Espírito para nós, a quebranta os nossos corações. Desde já nós te agradecemos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu tenho refletido bastante em muitas situações, que Deus tem requerido, Chega um momento que a gente tem que parar um pouco para pensar, como que a gente está vivendo a nossa vida. Será que estamos vivendo da forma certa, da forma que Deus quer?
Ou será que temos muitas áreas, né, a ser tratadas e às vezes na correria da vida nós não conseguimos parar, né, para fazer uma autoanálise, refletir naquilo que estamos acertando e principalmente naquilo que estamos errando, né, para poder pedir que o Senhor nos molde, né, nos lapide para que possa realmente a sua vontade ser feita sobre as nossas vidas. E nesses dias eu tenho refletido bastante, o Senhor tem chamado a atenção para várias questões, né, para ser corrigido na minha vida, mas tem coisas também que Ele quer que compartilhe, que de repente pode servir para outros irmãos que têm passado por coisas semelhantes, a ter edificação, a ter crescimento, a ter amadurecimento na palavra do Senhor. E quando o Senhor trouxe essa palavra dessa manhã, né, vencendo o mal com o bem, muitas das vezes essa palavra é ministrada ou a compreendemos somente no aspecto da relação humana, da convivência humana, né, nosso relacionamento com o nosso próximo, mas é muito mais abrangente do que isso, né? Ela engloba todos os aspectos, espiritual, de relacionamento, corpo, alma e espírito, na visão de mundo e até mesmo de toda a obra da criação, até mesmo além deste mundo, né? Então, quando Deus criou, né, céus e terra, a Bíblia fala que havia uma escuridão imensa. A terra era, quando Deus criou, era sem forma, né, vazia, só havia escuridão. Eu não sou nenhum teólogo, eu também não tenho muita autoridade, conhecimento, né, para falar acerca mais abrangente, para aprofundar nessa questão, mas eu imagino que Deus não tem origem, né? Deus é Deus, Ele é o Criador, ninguém sabe a origem de Deus, mas nós sabemos a origem da terra, a terra e o céu, segundo as Escrituras contam. É lógico que tem várias literaturas além da Bíblia que fala cada um da sua forma de ver, de entender o mundo, né? A sua origem, o seu fundamento, até mesmo a base da ciência, né? Nós respeitamos todas, jamais vamos contender com nenhuma visão, né? Cada um é livre para crer naquilo que realmente acredita, né? Eu creio piamente nas Escrituras Sagradas, mas tem pessoas que não creem, tem pessoas que creem na forma que a ciência ensina, né? Então nós temos que respeitar a visão um dos outros, mas o fato é que isso é normal, né? Tem sempre um barulho assim para querer se concentrar, mas a gente está focado no Espírito, nada vai nos abalar, até mesmo desconcentrar. Então, o fato é que quando nós estamos aí em busca do verdadeiro conhecimento, né, da verdade que está em Cristo, na sua palavra, Deus pouco a pouco vai nos fazendo entender, aprender, né, a origem de tudo. E eu estou num processo, eu imagino que muitos, de um despertar espiritual, que é um processo gradativo, pouco a pouco, né? Você tem que dar um passo de cada dia e ser muito humilde, né? Para aprender com pessoas que já estão mais à frente, já estão mais avançadas, né? No conhecimento, no aprendizado. E a gente vai aprender com um irmão, aprende com outro, busca também, né? É muito importante o intuito da pesquisa, até mesmo o estudo, tudo à base das Escrituras, sob a revelação do Espírito Santo, né? Tudo que formos fazer, né, estudar, trabalhar, que seja, tem que ser sob a direção do Espírito Santo. Se nós colocarmos à disposição para fazer qualquer coisa nessa terra sem a direção do Espírito, consequentemente, somos fadados ao fracasso, até mesmo com o passar do tempo ter a nossa queda. Mas quando estamos sob a direção do Espírito de Deus, dificilmente a nossa vida ela vai ter uma queda significativa. É normal tropeçarmos, é normal perdermos certas situações, mas em Cristo somos mais do que vencedores, porque Ele nos chamou para vencer no poder do Seu nome, do Seu Espírito. Para o mundo tem muitas situações que passamos que é considerada derrota, mas para Deus é ganho. Então a ótica do mundo é totalmente adversa e diferente da ótica de Deus. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 hoje, fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, como a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Então, a partir desse princípio, né, nós quando deparamos com essa palavra que o Senhor nos fala, vencendo o mal com o bem. Jesus mesmo disse no Evangelho, eu não sei se é no Evangelho de Mateus 5, né, no Sermão da Montanha, ou de repente eu estou equivocado em outra passagem bíblica, mas o fato é que ele relatou que o mundo prega que nós devemos amar
os nossos amigos, né? E odiar os nossos inimigos. Mas Cristo não. Cristo nos ensina o contrário, que nós devemos também amar os nossos inimigos, porque este é o vencer o mal com o bem. O vencer o mal com o bem também entra muito no aspecto até mesmo do instinto, né, humano. O animal, ele tem seu instinto, né? Se você mexer com um cachorro, com um gato, que seja, qualquer animal, automaticamente ele tem um instinto de defesa. Ele vai te atacar, vai revidar, vai querer devolver, né, na mesma moeda. Mas Deus nos criou diferente. Deus colocou em nós o seu espírito. Não que os animais sejam seres que não têm a graça e a bondade de Deus. Muito pelo contrário. Hoje em dia, em certas situações, o animal ainda consegue ter mais misericórdia, compaixão e amor do que muito ser humano, né, que não dá lugar para o Espírito de Deus, né? Mas o que acontece? Deus deixou sobre nós o seu Espírito, e Ele, em Gênesis, nos deu autoridade espiritual e terrena para dominar sobre os animais, sobre as plantas, sobre toda a natureza. O que acontece com o homem, com o passar dos milênios, séculos, principalmente agora nessa última geração, tem deixado o curso natural, tem deixado a natureza, tem deixado o seu Criador, tem deixado todas as coisas que Deus preparou para poder se auto-idolatrar, se auto-promover. E, consequentemente, aliado a isso, o inimigo de nossas almas já não gosta, né? Então ele usa dessa fraqueza para até mesmo colocar na mente humana várias situações, até mesmo projetos que não condiz com o que Deus criou, projetou para o homem. Por isso nós vemos o avanço assim, desenfreado da tecnologia, que quando é usada para o bem, é uma bênção, né? É muito benéfico, ajuda muito, mas infelizmente nós sabemos que tem sido usado muito para o mal. E por isso que Jesus fala, né? O Espírito Santo trouxe essa mensagem, né? Nessa tarde, vencendo o mal com o bem. Quando nós entendemos por mundo, né, em que habitamos e vivemos, nós sabemos muito bem que são duas forças principais, que são a origem de tudo o que nós vemos, o que nós sentimos e presenciamos, que é o bem e o mal. Não tem como fugir dessa questão. Você vai na política, você vai na educação, na área espiritual, na área social, as pilares de uma sustentação de um país, ou até mesmo de um grupo, uma igreja, uma congregação que seja, um trabalho, uma empresa, uma escola. A origem de tudo se origina de duas forças, o bem e o mal, né? E nesses últimos tempos, a Bíblia fala que haverá uma nítida separação daqueles que são a favor do bem e daqueles que são a favor do mal. E em muitas situações se confunde a questão de discernir entre o bem e o mal. Por isso que o Espírito de Deus é aquele que revela, é aquele que dá discernimento, é aquele que mostra quando uma pessoa, até mesmo uma situação, uma causa, um problema, ela está mais inclinada para o bem do que para o mal, né? Então, se nós não temos a visão espiritual que Deus concede, se estivermos com a vista ofuscada, embaraçada, né, com as coisas da terra, não temos buscado uma vida de consagração, de oração, de entrega, de jejum ao Senhor, automaticamente a nossa vista ela fica embaraçada, ela fica obscura, e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Por isso que muitas das vezes, qualquer tomate de decisão errada que nós tomamos fora da direção de Deus, automaticamente nos vai fazer mal, né? E quando nós obedecemos a Deus, a direção que Ele nos concede, automaticamente o caminho que nós vamos alcançar de vitória vai ser benéfico, vai nos trazer o bem. Então, para tudo nessa terra, nós temos que saber que existem duas forças operantes nesse mundo, o bem e o mal. O detalhe muito importante e é crucial, né, para que nós possamos compreender essa mensagem e também praticar, é saber o seguinte: qual força que eu estou obedecendo nesse momento da minha vida? Será que eu estou obedecendo bem ou estou obedecendo mal? E quem vai nos dizer isso é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, aliada à comunhão diária com o Espírito de Deus e vivendo em harmonia como irmãos em Cristo. Se nós fugirmos desses pilares, estudo das Escrituras, comunhão com o Espírito Santo, que envolve oração, jejum, consagração, leitura da palavra,
e automaticamente convivência em comunidade, entre irmãos, não se isolando, mas tendo amor uns para com os outros e ajudando nas suas necessidades, automaticamente nós vamos fortalecendo aí esses pilares, e dificilmente o inimigo ele vai conseguir nos vencer, né? Quando o apóstolo Paulo relatou na primeira epístola de Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele instituía ali um direcionamento para se trazer um memorial, né, acerca do que Cristo deixou na sua última ceia, que hoje é muito considerado assim, né, na igreja evangélica, a Santa Ceia. E ele discerniu muito bem ali, aquele que não consegue discernir o corpo do Senhor, né, e que é a questão da comunhão que nós temos que ter com Deus e com o nosso próximo, indiferente quem seja, se não discernir o que Cristo quis nos dizer na ceia, na última ceia, que é o partir do pão e o cálice sendo derramado e oferecido a todos, é justamente viver uma vida sacrificial a Deus e ao próximo, né? Não é somente um ritualismo, né, que você não entende ali o que está sendo ministrado, todo mês aí é uma mecânica, né? Fica ali incutido na mente, mas às vezes não tem muito discernimento. Por isso que o apóstolo Paulo diz que por isso que entre vós há muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque não está enxergando a gravidade, até mesmo a profundidade, que é todos os ensinamentos de Cristo. Nós estamos falando acerca deste que Jesus revelou a Paulo, mas todos os ensinamentos de Cristo têm algo muito profundo em cada um deles. E a base da sua essência é sempre buscar fazer o bem, sempre buscar o bem e rejeitar e odiar o mal, né? Nós vemos também essa questão de discernir entre o bem e o mal na questão do pecador e o pecado, né? Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então só conseguimos discernir a diferença entre amar ao próximo, indiferente de quem ele seja, qual a sua classe social, de onde ele veio, o que ele faz, quando nós submetemos à vontade de Deus no estudo das Escrituras, pela revelação do seu Espírito, conseguimos discernir que aquela pessoa de repente está num caminho que tem trazido tormenta, sofrimento, um caminho mau, mas de repente essa pessoa não é a pessoa má, a pessoa boa, mas infelizmente ela foi enganada e caiu num caminho que muitas das vezes não tem volta ou até mesmo é difícil de sair. E tem muitas situações que tem pessoas que passam a imagem de ser pessoa boa, mas automaticamente o coração é maléfico. É uma pessoa que é o joio enxertado no meio do trigo. Então, para discernir isso entre o bem e o mal, né, isso no aspecto humano, né, de relações de convivência humanas, mas em tudo, né, até na natureza, ambiente de trabalho, contexto social, político, espiritual, tudo, é a base das Escrituras e através da comunhão diária com o Espírito Santo. Sem isso não tem como discernir o que é bem, o que é mal, o que nos vai trazer benefício, o que vai nos prejudicar. Então que nessa tarde nós possamos pedir ao Espírito de Deus que possa nos abrir a visão, o entendimento, discernir qual o caminho que eu estou seguindo, como que está a minha visão, consigo discernir o que está me fazendo bem, o que está me fazendo mal? Será que eu estou enxergando se eu estou fazendo bem às pessoas ou estou fazendo mal? Porque a nossa vida, ela tem que ser medida de uma forma que nós temos que compreender que nós somos o corpo de Cristo. Eu não sou o corpo sozinho, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para os outros, eu vivo para a igreja do Senhor. Então se eu me isolar, e se eu querer viver só satisfazendo o meu ventre, só o meu ego, os meus desejos, minha vontade, eu estou totalmente apartado do ensinamento de Cristo, que é ao contrário, devemos viver uma vida sacrificial, um amor sacrificial. E esse amor começa dentro da nossa própria casa. Não adianta querer fazer algo externo, sim, interno, está bagunçado, está desestruturado, né? Então, a minha esposa, né, está aqui, testemunha, vira e mexe, né? Como todo casal, nós temos situações sempre, né, para conversarmos, para dialogarmos, né, para acertarmos. E se eu não consigo cuidar da minha própria casa, como que eu vou cuidar da casa de Deus, né? Então, infelizmente, é isso que acontece. E Deus não deixa as máscaras ficarem em pé por muito tempo, né? Eu estou falando com amor, não é apontando nem julgando. Porque eu mesmo, de quantas vezes eu sou cobrado, às vezes sai uma ministração e de repente eu não vivi aquilo que é ministrado, e automaticamente Deus me põe à prova.
Eu sou obrigado a aprender, nem que seja na marra, aquilo que está sendo ensinado. E isso não é vergonha, isso não é humilhação. Na verdade, nós temos que glorificar a Deus por isso, porque a Bíblia fala que o pai corrige ao filho que ama. Se Deus não tivesse plano com nenhum de nós, Ele ia deixar-nos viver de forma deliberada, sem limites, sem freio, e se auto-perdendo. Mas não, Deus tem um cuidado de nós. Deus nos ama como um pai amoroso, que quer que seu filho cresça, quer que seu filho desenvolva. Por isso que muitas das vezes Deus nos chama atenção. Tem muitas situações que Deus não permite nós avançarmos, porque Ele vê o mal que está no nosso caminho. E às vezes nós não enxergamos. A nossa visão é muito limitada. A nossa visão é totalmente humana. Se nós não buscarmos o conhecimento de Deus, na sua Escritura e do Espírito, não conseguimos viver plenamente a vontade de Deus nesse mundo. Porque o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Então, se nós vivemos como homem carnal, nunca vamos saber discernir o que é bem e o que é mal, o que está por detrás de cada coisa, situação ou pessoa. Por isso que nós temos que buscar sempre a direção de Deus, o conhecimento da sua Escritura, viver com Ele. A Bíblia fala, e andou Enoque com Deus, e Deus tomou para si. Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. E hoje em dia, cada dia está ficando mais escasso. Eu confesso que, eu sempre falo, estou muito aquém ainda daquilo que Deus quer de mim. Estou no caminho, mas tem muita coisa a ser aprendida. Mas o importante é caminhar, não é ficar estagnado, não é desanimar. Deus chamou homens e mulheres na Bíblia simples, humildes, talvez que não tinham muita letra, até mesmo que eram a escória da sociedade, mas em todos eles havia espírito de encorajamento, havia espírito de boa vontade, havia espírito de realmente querer fazer a vontade do Senhor. Deus, muitas das vezes, Ele escolhe, sim, pessoas capacitadas, doutores, até mesmo pessoas mais importantes da sociedade, mas a maioria dos casos, Deus vai escolher a pessoa que está no anonimato, a pessoa que é humilde, a pessoa que é quebrantada, porque, infelizmente, a briga de ego e vaidade hoje em dia, em todos os aspectos da sociedade, é muito grande. E Deus tem levantado pessoas do anonimato nos últimos dias para fazer a diferença. Enquanto muitos brigam, por títulos, diplomas e certificados e tudo, Deus está buscando quem quer exaltar e fazer conhecido o nome dEle, através da humildade, da simplicidade, do amor verdadeiro, e que nós possamos ser essas pessoas nos últimos dias. Nós possamos esvaziar-nos de nós mesmos, assim como Deus, em forma de Cristo, se esvaziou de si mesmo, da sua glória, da sua majestade, tomou forma humana, viveu entre nós, nos ensinou, submeteu à vontade do homem, deixou ser crucificado pelo homem, para amar e devolver para o homem a vida. O homem entregou para Cristo a morte, o escárnio, a humilhação, o desprezo, mas Deus devolveu para o homem o amor, a redenção, a salvação, o direito de estar o seu nome escrito no livro da vida. Não tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Jesus não viu aqueles seus algozes na cruz como seus inimigos. Ele olhou para cada um daqueles seres humanos que o desprezaram, crucificaram e falou: Pai, perdoa-lhes, porque realmente eles não sabem o que fazem. Eles estavam crucificando o próprio Deus em forma humana, em forma de Cristo. E, consequentemente, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não sabemos quem crê em Deus ou quem não crê. E isso para nós não é importante. O importante é anunciar o Evangelho a toda criatura. Deus sabe quem vai crer e quem não vai crer. Nosso papel é semear, porque quem dá o crescimento é Deus. Mas nós temos que semear a boa semente. E por isso que o Senhor nessa tarde nos coloca, está refletindo acerca dessa palavra, porque vai se intensificar o conflito intenso das forças que regem este mundo, do bem e o mal. Nós estamos vivendo dias que a Bíblia descreve como os últimos dias. Nós não sabemos de forma teológica ou cronológica se é princípio de dores, tribulação, grande tribulação. Cada um tem sua tese, teoria, baseado até nas próprias Escrituras.
mas nós temos que observar os sinais, e os sinais têm sido muito alarmantes, né? O tempo de esfriamento do amor, por aumento da transgressão, do pecado, que é a separação do homem de Deus através de práticas que Deus não aprovou, e consequentemente apostatando muitos da fé, outros que já estiveram na caminhada com Cristo e infelizmente, né, não sabemos o motivo, cada um tem sua história, não estão mais na presença de Deus, nem suportam ouvir falar de Deus. Mas nosso papel não é julgar nem apontar. Cristo, quando ele veio a primeira vez, não veio para julgar, não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para redimir. Só que naquele grande dia ele não voltará como ele veio da primeira vez, como nosso advogado, ele voltará como nosso juiz. Mas por isso que nós temos que incentivar uns aos outros, consolar com essas palavras e incentivar no caminho, na verdade, na vida que é Cristo, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da reconciliação. Nós não devemos de julgar, apontar as pessoas sem conhecermos a origem, a sua causa. Nada nessa terra deve ser julgado segundo a aparência do que se vê, mas no conhecimento de Deus sobre aquilo que não se vê. Se de repente eu vejo uma pessoa, né, seja conhecido ou não, que sai em uma determinada situação, automaticamente logo vem o juízo, a condenação, e nós não sabemos o real motivo que aquela pessoa se encontra em determinada situação ou problema. Então nosso papel não é apontar, não é julgar, é se compadecer, é ouvir, é orar, é estender as mãos. Porque hoje essa pessoa pode estar na situação, né, sujeita à queda, mas é amanhã, pode ser eu e você. E será que as pessoas vão ter misericórdia de nós se nós não praticamos a misericórdia? Infelizmente, esse mundo é olho no olho, dente por dente. Mas Cristo é diferente. Cristo nos ensina da outra face. E essa outra face é virar a face da maldade, da crueldade e devolver com a face da bondade, da generosidade, da gentileza. Que Deus possa nos instruir, nos influenciar, nos fazer contagiar uns aos outros com essa palavra que não é minha, não é do ser humano, é uma palavra de Deus, né? Instruída pelo seu Espírito, que nós possamos praticar a cada dia, pedir a graça do Senhor para nos ajudar. Hoje, graças a Deus, é um dia maravilhoso, um dia lindo, um clima bom, apesar que a nossa cidade tem tido um problema muito forte do ar, está sendo muito tóxico, poluído, tem fábricas aqui na redondeza que tem contaminado muito o ar, mas Deus ainda é soberano, Deus ainda está no controle de tudo, nada foge do seu controle. Nós devemos de agradecer a Ele por tudo, em tudo dar graças, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E assim nós vamos entregar, né, essa palavra neste momento, orando, né, pedindo que o Espírito de Deus possa trazer esclarecimento daquilo que na limitação humana, né, não pode ser expressado, né? Nós somos falhos, somos seres humanos, mas o Espírito de Deus é aquele que completa pelo seu Espírito, na sua palavra, para nos trazer entendimento, esclarecimento e colocarmos em prática a partir de hoje, nos nossos próximos dias, para podermos crescermos, né, em graça e conhecimento do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais um dia, Senhor, na sua presença. Peço perdão das minhas falhas, ó Deus, mais uma vez. Te agradeço por essa palavra e peço a tua graça, a tua misericórdia para nós colocarmos, ó Deus, em prática a partir desse dia, Senhor. Não nos deixe, Pai, ficarmos distraídos com as coisas terrenas, ofuscada a nossa mente, a nossa visão, com situações que não trazem edificação, que não trazem crescimento. O inimigo, ó Pai, de nossas almas, que age no mundo espiritual, materializando o mundo terreno, traz-nos sempre tentações, iscas, armadilhas, para sempre ocuparmos tempo, para não dedicarmos tempo ao Senhor, mas colocarmos a nossa energia, força nas coisas da terra, mas que nós possamos passar mais tempo na sua presença, mais tempo para te ouvir. Nós muitas das vezes lembramos do Senhor como um SOS, um pronto-socorro, 190, um 192, somente na hora do aperto, somente na hora da tragédia, da calamidade. Mas o Senhor quer ao contrário de nós, Senhor. O Senhor quer intimidade, o Senhor quer relacionamento. Da mesma forma que nós temos prazer, Pai, de conversar com nossos entes queridos, amigos, nós temos que ter prazer também de conversar com o Senhor, de ouvir o Senhor. Mais do que falar, nós devemos te ouvir, Pai, porque o Senhor tem muitas coisas para nos revelar. Tudo que o homem nos pode oferecer, nos ensinar, tem muitas das situações que já são coisas assim, que já são vividas, praticadas, já feitas. Mas o Senhor sempre tem algo novo. O Senhor nunca
se manifesta a nós trazendo algo sempre repetitivo. O Senhor sempre tem novidade, o Senhor sempre tem coisas novas para nos oferecer, para nos ensinar, Senhor. Por isso nós possamos prontamente, sempre que estivermos, ó Pai, orando, ou até mesmo, principalmente quando estivermos ociosos, desatentos, não nos deixe ficar dessa forma. Coloca-nos sempre em espírito de oração e vigilância, constantemente, mas de modo, ó Pai, que possamos estar neste mundo, mas não estarmos ausentes desse mundo. Em João 17, o Senhor fala que, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os ajude a viver neste mundo sob a sua ótica, a sua visão, a sua vontade. Nós devemos de relacionar, devemos de viver em comunidade, sociedade, misturar-nos com todos, mas nunca perdendo a essência, nunca perdendo o testemunho do Senhor, nunca perdendo a tua integridade, a tua pureza, Senhor. Por isso nos dê força e estrutura a cada dia para levarmos o teu amor, indiferente de qualquer meio social estivermos inseridos, onde estivermos, Senhor. Nós possamos sempre, ó Pai, praticar a sua palavra, desde as pequenas, simples coisas, ou até mesmo as mais que exigem complexidade, até mesmo de tomar de decisões, Senhor. Por isso eu peço ao Senhor nessa tarde, esteja conosco, abençoe meus irmãos que têm nos ajudado em oração, todos aqueles que estão nessa hora necessitados de uma resposta do Senhor, de uma oração, Pai, tem passado aflições, angústia, tem pessoas que têm lutado muito na área da saúde, que são enfermas, tem pessoas que têm parentes que estão com problemas, até mesmo de jovens envolvidos com coisas ilícitas, tem pessoas que têm passado problemas no relacionamento familiar, precisa perdoar, precisa pedir perdão, tem pessoas, ó Pai, que têm passado problemas financeiros, tem sido muito difícil levar o sustento para a sua casa, desemprego batendo na porta. Quantas situações, meu Deus, tem enfrentado os nossos irmãos aqui nessa tarde. Eu peço que cada um deles possa obter do Senhor uma resposta nessa semana, Pai. Eu sei que o tempo é do Senhor. Tem coisas que o Senhor pede para nos esperarmos, tem coisas que temos que ser pacientes, mas tem coisas também que o Senhor se compadece, de uma forma emergencial, o Senhor também atende e socorre, Senhor. De acordo com a sua maneira, método e vontade, Senhor, no seu tempo, ajude cada um dos nossos irmãos que precisam da sua misericórdia nessa tarde, que todos possam ser contemplados, meu Deus. Eu quero te agradecer por ter cuidado de mim, da minha esposa, estar cuidando e continuará cuidando, que toda a honra e glória seja do Senhor. Nos ajude a fortalecermos ainda mais, Senhor, na tua presença, e dos nossos irmãos também da mesma forma, assim, juntos possamos crescer, Pai, na tua graça e conhecimento, e estarmos fortalecidos no teu fundamento, que é a tua palavra e o teu Espírito sobre nós. Muito obrigado, Deus. Se nós oramos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, poderosamente. Continue orando, né? Por mim, por minha esposa. Pode contar sempre com as nossas orações. Eu peço o apoio dos irmãos também, né? Para divulgar, compartilhar aí o canal, né? As plataformas de TikTok, YouTube, Instagram, né? Tem um canal novo agora que o Senhor tocou também para avançarmos um pouco. Cortes, né? Apenas servo, para espalharmos, né? Divulgarmos, propagarmos mais o Evangelho, das multiformes maneiras, graça e visão que o Espírito de Deus nos concede, para que o nome de Deus seja glorificado, o nome de Cristo, e pessoas possam realmente ser despertas, né? O verdadeiro Evangelho, a verdade que está em Cristo. Eu não sou jamais a verdade que está em Cristo. Deus tem misericórdia na minha vida. A gente só está aqui para propagar, compartilhar, anunciar. E não somente esse canal, né? Eu sempre falo isso. Todos os canais, perfis, qualquer plataforma que seja, que os irmãos vejam que há a verdade do Evangelho, vejam que há ensinamento edificante da palavra de Deus, compartilhe, divulgue, né? Nós não devemos ficar disputando, né, território. No reino de Deus isso não funciona. O reino de Deus é todos pelo reino. Cada um tem a sua visão, tem o seu ministério, né, sua igreja, ou até mesmo o seu trabalho específico. Mas vamos levar acima de tudo isso o nome de Deus, de Cristo, do reino de Deus, porque essas situações, né, de denominação diferente, trabalhos diferentes, são instrumentos que Deus usa para nós avançarmos no Evangelho, mas não é para sermos divididos e viver em contendas, é para nos unirmos, mesmo com as diferenças, com os ministérios diferentes, que possamos fazer um trabalho em conjunto, né, para levar acima de tudo isso o reino de Deus, o conhecimento de Cristo. Amém? Deus abençoe poderosamente, um grande abraço, um ótimo domingo, né? Uma excelente semana na presença de Deus. A paz do Senhor Jesus.